Olá pessoal, voltamos à nossa gravação do nosso projeto sobre o sincretismo religioso nas igrejas evangélicas do Brasil. E aqui já é a nossa página 9, o capítulo 5, que fala da fundamentação teórica. Quais são os teóricos ou os livros que eu utilizei para fundamentar os meus argumentos em defesa dessa minha pesquisa? Então, logo de início, eu utilizo o livro de Valdemir, e o nome do livro é História das Religiões. Eu faço aqui argumentos a respeito da religiosidade ocidental e oriental e trago o argumento que o próprio livro defende em relação ao sentimento e o espírito religioso no Brasil. E depois eu faço uma citação do livro Conversão e Adesão, do pastor Estevão Fernandes, onde ele fala o seguinte: precisamos, no entanto, admitir que a igreja cresce também em função de muitos fatos históricos pelos quais atravessa o Brasil e o mundo, e nesse cenário pós-moderno de desesperança, de vazio e de sonhos, de pluralismos, de desumanização, hedonismo, individualismo e subjetivismo que nasce, acontece e desenvolve-se a Igreja Evangélica Brasileira. O que é que ele argumenta no seu livro? Que o Brasil, do jeito que ele passou por transformações, com o advento da pós-modernidade, a igreja também foi afetada com isso. E aí nós estamos aproveitando essa afirmação, dentre outras afirmações deste livro, para poder fundamentar todo o nosso trabalho. Também esse livro afirma que na base da cultura religiosa brasileira está a combinação de elementos trazidos pelo catolicismo português, religiões dos escravos africanos e crenças indígenas aqui já estabelecidas. E é exatamente esta linha de raciocínio que se propõe em todo este trabalho acadêmico. Observe que eu também vou citar o livro Evangélico em Crise, também vou citar o livro Supercrentes, falando sobre sincretismo nas igrejas evangélicas brasileiras. Então é assim que se trabalha, de uma forma geral, a fundamentação teórica. Quem são os teóricos nessa linha da sua pesquisa que tem autoridade e fundamento no assunto para lhe ajudar a concluir sua tese, seus argumentos? Na outra folha, eu cito o pastor Augusto Nicodemos, e ele afirma que os evangélicos no Brasil nunca conseguiram se despir totalmente da influência do catolicismo. Nisto reside em parte a raiz da atual crise que experimentamos. Então observe como eu vou falar sobre o catolicismo, as religiões afro-indígenas e a influência delas no contexto evangélico. Então, obviamente que essa citação é importante para o meu trabalho. Também existe o livro Mistério Católico, que eu cito também informações importantes sobre a influência do catolicismo, o significado do catolicismo, e também outros livros como O Cristianismo através dos Séculos e História da Evangelização no Brasil, O Cristianismo e as Religiões, então Costumes e Cultura, Diferentes Culturas, Seitas Mágicas Religiosas, Porque Deus Condena o Espiritismo. Vou citar também a respeito da sociologia, que é o estudo da sociedade, de Cristina Costa. Enfim, todos esses livros farão parte da fundamentação teórica para que meu livro tenha base, tenha fundamento. Meu livro não, meu trabalho de pesquisa tenha base e tenha fundamento. Eu estou fazendo essa gravação à noite
Estou tendo alguma dificuldade de enxergar aqui as letras para poder fazer a leitura, mas o objetivo aqui é mostrar para os irmãos como pode ser feito o trabalho e como chegar a cumprir a sua meta seguindo a estrutura. Depois do referencial teórico, você deve chegar no capítulo 6 falando da metodologia. A minha metodologia aqui, eu vou trabalhar especificamente o método bibliográfico, eu vou trabalhar um procedimento documental, um método explicativo, eu vou trabalhar também o método hipotético dedutivo, porque nós vamos fazer análise e chegar a deduções, e aqui eu explico o porquê que eu uso tal método, e tal método vai me ajudar a concluir os objetivos do meu trabalho. Capítulo 6, metodologia concluída. Já vamos para outra página e aqui se encerra a parte do cronograma do trabalho no capítulo 7. As atividades são colocadas em uma coluna, as datas são colocadas de uma outra forma, e aí eu vou confirmando o tempo em que eu vou concluir a leitura. Isso aqui pode ser dado em dias, em semanas, em meses. Eu tive 5 meses ou 6 para terminar, então eu fui dividindo o tempo de leitura, o tempo da redação, porque eu vou lendo, separando os assuntos que me interessam para o meu trabalho, e depois eu vou redigindo, escrevendo aquilo que eu vou selecionando, depois eu vou fazendo revisão no conteúdo, e depois eu vou fazendo a revisão da forma ou das regras que são necessárias para se cumprir o que a BNT exige. E por fim, a entrega do trabalho, que é o prazo máximo que foi dado. Esse cronograma aqui deve ser apresentado no trabalho para que seja cumprido, e se não for cumprido, aí isso pode afetar também na nota do aluno. Nós vamos encerrar esse nosso exemplo no capítulo 8, em referências bibliográficas. Então, todos aqueles referenciais teóricos que eu citei na introdução e no referencial teórico, todos aqueles livros e autores devem ser colocados aqui no final, em referências bibliográficas. Primeiro, nome, depois título, depois local da editora, o nome da editora e o ano. E dependendo se for vídeo, e dependendo se for artigo, e dependendo se for citação de algum material da internet, então os irmãos têm que ter cuidado para fazer a citação correta, como foi ensinado em sala de aula. Aqui eu faço citação apenas de livros. Observe que existe o nome do autor em caixa alta, o sobrenome, depois o nome, depois o título em negrito, acompanhado de um ponto, depois o local onde a editora reside, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano. Assim, todas as referências de livro que você tiver. Às vezes o livro se coloca também no livro a questão de volume, a questão de edição, e aí os irmãos vão sendo orientados no que deve fazer. Lembrando que o trabalho deve seguir a uma estrutura. O trabalho deve seguir a um modelo passo a passo. Então você deve ter o modelo da capa, a primeira folha. Você deve seguir o modelo da folha de rosto, a segunda folha. Você deve seguir a estrutura que nós temos aqui no sumário, como foi ensinado na sala de aula. Observe. Primeiro vem a introdução, com aquilo que já você tem no pré-projeto, indicando o tema, a problematização, o objetivo, objetivos específicos, justificativa, hipótese, algumas fundamentações, metodologia e tal. Mas, do jeito que você coloca de forma resumida na introdução, você vai desenvolver melhor nas suas páginas, no seu projeto, que é o pré-projeto ampliado. Então aqui, você tem introdução, objetivos geral e específicos,
depois o capítulo 3, a justificativa, depois a hipótese, depois a fundamentação teórica, depois a metodologia, depois o cronograma e, por fim, referências bibliográficas. Qualquer dúvida pode nos comunicar. E aí eu peço que os irmãos também possam entrar no nosso blog e ver esse projeto pronto, imprimir, para poder seguir alguma ideia. Lembrando que aqui é o rascunho, algumas coisas estão erradas, algumas formas de citações, alguns termos precisam correção, mas eu aproveitei esse modelo aqui só para poder, de uma forma rápida, dar uma dica de como fazer um projeto. Espero que tenha ajudado. Deus abençoe e vamos seguir em frente com a nossa empreitada rumo ao TCC. Deus abençoe em nome de Jesus.